A psoríase é uma doença inflamatória crônica e autoimune, na qual desenvolve-se respostas imunológicas contra as células da epiderme, e essa resposta, por sua vez, desencadeia dois processos, sendo o primeiro uma condição pró-inflamatória e a segunda, proliferação de alguns tipos celulares presentes na epiderme. Sabendo que a doença manifesta-se principalmente por lesões cutâneas, geralmente com placas avermelhadas, espessas, bem delimitadas e com escamação, devemos considerar que essas ações são chamadas de respostas imunológicas. Diante disso, embora sua causa seja desconhecida, estudos comprovam que existe uma influência genética, ou seja, genes que irão expressar uma reação imune e assim danificar a pele. Isso por decorrência da ativação dos linfócitos autorreativos, ou linfócitos que reconhecem as proteínas, sendo elas HLA, B27, CWC e DQ9, as quais possuem modificações. Logo, essas serão apresentadas para o linfócito T e irão obter o processo de diferenciação e formação da TDHD7 e secreção de uma série de interdocilas, que irão ativar a proliferação dos queratinócitos e, por fim, ativar a resposta imunológica. Outro fator são os ambientais, como infecções, clima, tabagismo, estresse e medicamentos, que podem desencadear uma resposta imunomediata, que irá atacar a própria pele, levando ao processo inflamatório da mesma. A psoríase é uma doença crônica e pode se apresentar de diversas formas, como manchas vermelhas com escamas secas, esbranquiçadas ou prateadas, pequenas manchas brancas ou escuras residuais pós-lesões, pele ressecada e rachada, às vezes com sangramento, coceira, queimação e dor, unhas grossas, sulcadas, descoladas e com depressões multiformes, inchaço e rigidez nas articulações. Caso perceba qualquer um dos sintomas, procurar o dermatologista imediatamente. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais fácil será o tratamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento. Psoríase não tem cura, tem tratamento. Não há como prevenir a doença, embora seja possível controlar a reincidência. Casos leves e moderados, cerca de 80%, podem ser controlados com o uso de medicação local, hidratação da pele e exposição ao sol. Para quem não tem tempo para exposição diária ao sol, são preconizados banhos de ultravioleta, A e B em clínicas especializadas e sob rigorosa orientação médica. Esses banhos não são recomendados para crianças. Tenha em mente que, na maioria dos casos, o tratamento se divide em duas etapas: supressão das lesões e manutenção da pele sem lesões. Mesmo ao alcançar a segunda etapa, é importante visitar o dermatologista periodicamente, para que sejam feitos possíveis ajustes que mantenham a melhor qualidade de vida possível e o risco de retorno seja reduzido. Agora vamos falar sobre o curso clínico da psoríase. O início da doença é similar a uma reação imunitária, que é composta por 3 fases: a desensibilização, a fase silenciosa e, posteriormente, a fase efetora, que pode ou não se desenvolver e é caracterizada pelo surgimento de áreas avermelhadas que descascam e apresentam certo inchaço. O diagnóstico da psoríase pode ser dificultado, pois ela apresenta características, como as já citadas anteriormente, presentes em várias outras doenças de pele, por exemplo, em micose, dermatite seborreica e outras. Então, o diagnóstico só pode ser confirmado após a realização da biópsia de material coletado das lesões, com a realização do exame de estudo de alterações dos tecidos, alterações moleculares ou até nas estruturas da célula, em virtude de uma doença em curso. A qualidade de vida dos pacientes com psoríase é afetada, pois ela atinge a pele, que é uma das partes mais expostas do corpo. Dessa forma, essa doença passa a ser associada a um risco elevado de comorbidades psiquiátricas, como ansiedade, depressão e ideações suicidas, além dos pacientes adotarem mais frequentemente atitudes de fuga e autocontrole. Há evidências de que o prejuízo físico e mental é comparável ou maior do que o experimentado por pacientes de outras doenças crônicas, como câncer, depressão e outras. Todo estresse psicológico influencia na evolução da doença. Por isso, a intervenção psicológica é um importante auxiliador no manejo da psoríase, sobretudo quando em paralelo ao tratamento farmacológico, produzindo uma significante melhora na severidade da doença. Alterações morfológicas são alterações nas células e nos tecidos característicos da doença que levam ao diagnóstico do processo etiológico. A psoríase pode apresentar diversas manifestações cutâneas e articulares. Contudo, a morfologia básica, a coceira e a descamação, é comum a todos os tipos. A mesma pessoa pode apresentar diferentes tipos de psoríase e pode haver a evolução de um tipo para outro mais grave. Os tipos de psoríase mais frequentes são psoríase vulgar, psoríase gutata e psoríase inversa. Agora nós vamos falar por que é importante saber o que é a psoríase. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a psoríase atinge mais de 125 milhões de pessoas no mundo e 5 milhões de brasileiros.
A pesquisa Psoríase e Conhecimento entre a População Brasileira, realizada pelo Instituto Datafolha e encomendada pela farmacêutica AbbVie, apontou que 49% da população acredita que a doença é contagiosa. Além disso, 53% acham que o problema de saúde acontece devido a determinados hábitos alimentares. Foram realizadas 2.080 entrevistas presenciais no Brasil inteiro, em 130 cidades, em dezembro de 2019. A faixa etária média dos participantes era de 42 anos, sendo 53% mulheres, com renda familiar superior a R$ 3.000. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa apontou que 90% dos respondentes desconhecem a psoríase e apenas 6% reconhecem as lesões da doença. 66% acham que eles não podem ter contato com crianças e 67% com o público geral. 65% dos entrevistados pensam que a psoríase oferece risco à vida e 39% atribuem as lesões a hábitos precários de higiene. Além disso, as lesões da psoríase são confundidas principalmente com alergias, 18%, câncer de pele, 18%, hanseníase, 11% e micoses, 7%. O desconhecimento facilita ainda a disseminação de inverdades sobre a psoríase, o que pode atrasar o diagnóstico e o tratamento adequado. E o preconceito e estigma contra a doença e seus pacientes podem aumentar o impacto negativo e psicológico dos pacientes. A psoríase não é contagiosa, mas mesmo assim os portadores da doença sofrem preconceito e afastamento social, porque 65% dos entrevistados pensam que a psoríase oferece risco à vida e 49% acreditam que é contagiosa, o que é totalmente equivocado, acrescenta Paolo Dani.